Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos do YouTube. Nessa tarde, esse sabadão maravilhoso que Deus preparou para nós. Nessa tarde, quero deixar um versículo aqui da palavra de Deus para todos vocês. Se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que nos diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido, uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então nós vemos Paulo aqui recomendando a igreja de Filipos, uma igreja que foi aberta ali na casa de Lídia, uma conversão de Lídia. Então, meus amigos, meus amados irmãos, nós vemos aqui a recomendação de Paulo para aquela igreja, para a gente ter ali uma unanimidade na forma de servir ao Senhor. Um não querer ser mais do que o outro não querer ser melhor do que o outro, um não querer ser mais grande do que o outro, Então ali havia uma unidade. Paulo recomendou ali uma unidade de seres humanos dentro da igreja de Filipe, dentro da igreja de Deus, coisa que não se vê hoje. Hoje cada um quer ser maior do que o outro, quer ter poder mais do que o outro, quer cantar melhor do que o outro, quer se exibir. Hoje entrou o exibicionismo, o exibicionismo dentro da igreja do Senhor, irmãos? O luxo. A pessoa quer vestir melhor do que o outro, aparecer mais do que o outro, sabe? O homem quer ser mais do que o outro. Tem um líder e acha que ele é o dono da situação. E não é assim que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando, irmão, nós sermos humildes, pastor, presbítero, diácono, irmãs. Paulo está ensinando para nós aqui que nós somos iguais. A partir do momento que um quer ser mais do que o outro, você já saiu da palavra, Olha aqui, meus irmãos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, como é que nós vamos ser confortados em Cristo? Se eu acho que o outro é menor, eu acho que ele não tem condições,
de pregar no púlpito que eu prego. Eu acho que ele não pode ter oportunidade na igreja que eu estou, né? A reunião de obreiro que você faz, hoje em dia tem reunião de obreiros, que é uma parte separada e outra parte geral. Por que isso, irmão? Por que eu não posso, eu como obreiro, não posso saber o que é tratado na reunião de liderança? Por quê? O que está escondido lá que eu não posso saber? Né? Então há uma desigualdade, aí já não há unidade. Né? Vai ter alguém que se julga maior do que eu, do que você, e que uma irmãzinha humilde, um irmão humilde. Você já não tem mais a característica de um cristão. Você já passa a ter a característica de um orgulhoso, de um prepotente, de um homem que não é servo de Cristo. Ele é servo de si mesmo. Então, meus amados irmãos, se há alguma consolação de amor, isso aqui está falando só por uma parte da igreja, ou está falando para a igreja no total? É lógico, obviamente que está falando da igreja no total, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, glória a Deus. Aí ele fala aqui, verso 2, né? Glória a Deus. Aí ele fala, consolação, de amor. Se alguma comunhão no Espírito, isso aqui agora, irmão, já é tremendo, porque no Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, quem é maior, cuida do menor, está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Quem tem mais é que tem que cuidar do que tem menos. Não é o que tem menos que tem que cuidar do que tem mais. A coisa aí está invertida, meus amados. Há uma inversão de valores, né? Agora a igreja primitiva, o povo, irmão, repartia, vendia as propriedades, chegava, depositava nos pés dos apóstolos, mas era para eles tomar posse de tudo? Não. Negativo. Eles repartiam com quem não tinha, e ele diz que naquela igreja havia temor, comia o pão, partia o pão de casa, em cada alma havia temor. Né? Ninguém tinha falta de nada, porque os que tinham repartiam com os que não tinham. Agora hoje é diferente. Tem um querendo tudo, até o que você não tem. Né, irmão? Complicado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Né? Aí ele fala aqui, glória a Deus. Se algum entranháveis afetos e compaixão, né, irmãos? Aonde tem afeto, tem compaixão, tem amor, sabe, irmãos? Louvado seja Deus. Irmão, vai correndo os minutos aqui, não tem jeito, meus amados. Aí ele fala aqui, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É para a igreja sentir. Se eu tenho dor, o meu irmão sente a dor também junto comigo. Se eu tenho alegria, o irmão tem alegria comigo. Se eu tenho
necessidade, o outro irmão sente a mesma necessidade, fala, não, nós temos que socorrer o irmão, ajudar o irmão, ter o mesmo sentimento, o mesmo amor. Isso que Paulo está ensinando aqui, né, irmãos? A unidade da fé, que hoje a gente não se vê, né? O mesmo ânimo, sentimento, né? Sentindo uma mesma coisa. Será que nós sentimos isso pelos nossos irmãos? Que nós sentimos irmão na dificuldade? Será que nós sentimos isso, irmão? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quero ver. Os grandes se consideram grandes e os menorzinhos é pisado muitas das vezes. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A situação dos outros, você olha, você tem, se o seu irmão não tem, ajuda ele, né? Aí ele fala assim, 5, se de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmão, Jesus, quando não tinha o que comer, irmãos, Jesus fazia brotar da terra, fazia peixe acrescentar, fazia pão acrescentar para tratar da multidão de 5.000, né? Então, meus irmãos, é isso que Paulo está ensinando. Se nós somos igreja do Senhor, nós temos que ter o mesmo sentimento do irmãozinho mais pobre, do irmãozinho que está doente, do irmãozinho que está sofrendo, do irmãozinho que está angustiado. Nós precisamos socorrer os nossos irmãos, ter o mesmo sentimento que o outro tem. Se o outro está sofrendo, nós temos que acolher ele, abraçar ela. Aleluia! É isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas a gente não pode aprofundar muito, meus amados. Não, o vídeo fica grande, já está com 12 minutos. É uma pena, sabe, meus amados? Essa palavra aqui fala demais conosco. Isso aqui é para abrir os olhos do povo. Porque a coisa não é só você, né, ir só para um lado, não. A igreja é um corpo, aonde a cabeça é Cristo. O pastor também é ovelha. O presbítero também é ovelha. É isso que Paulo fala, nós temos que ter o mesmo sentimento. Amém, irmãos? Agora eu quero só para mim. E os meus irmãos que estão na igreja necessitados, pode passar fome, pode passar frio, pode passar necessidade, pode ficar com a casa escura porque não deu para pagar a luz, pode ficar com a casa sem água porque não deu para pagar a água. E o outro, irmãos, tranquilo. Não, irmão, isso aqui está contra a palavra de Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos. E quero que você deixe o seu like, deixe aí, irmão, seu compartilhamento, que você se inscreva nesse canal. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.